Nessa semana estamos abordando um assunto muito importante, que é a violência doméstica contra a mulher. Ontem conversamos aqui com a doutora Luciene Colli, ela que é advogada e também falou muito bem a respeito desse assunto, explicou muito o lado da mulher. E hoje, dando continuidade a essa nossa proposta, né, sobre esse assunto, nós convidamos aqui a doutora Risiel Cristine, ela que é coordenadora do curso de psicologia da FUPAC-UBA, mestre em psicologia, psicanálise e psicodramatista pela Sobrap Juiz de Fora. Risiel Cristine Pires Coque Torres, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal Ba em Foco. Boa tarde. Muito Estou à obrigado. disposição. Pois não. Doutora, muito obrigado pela presença aqui pelo jornal, a disponibilizar seu tempo para falar conosco sobre esse assunto tão importante, um assunto sério, né, que a mulher sofre há anos, enfim. E esse mês de agosto, esse assunto está sendo abordado, está sendo discutido e é feita uma grande campanha para que esse problema da mulher seja pelo menos amenizado ou seja exposto. Eu já pergunto Sim, à senhora sobre o seguinte: por que, vou chamar de você, né, e não de senhora, pode, pode pode ser, sim, né? pode, Pois é. pode Eu ser. pergunto a você o seguinte: por que que certas mulheres ficam mais vulneráveis à violência do que outras? Pois é, se nós olharmos a posição da mulher na sociedade ao longo da história, a posição da mulher e a história da violência, nós podemos ver que ao longo do tempo a gente vê um modelo patriarcal sendo repetido, né? Então muitas famílias elas vão reproduzir relações de poder e dependendo muito de como cada pessoa, cada mulher vai assimilando essas relações de poder, elas vão entrando em papéis de submissão ao longo de suas vidas, né? A psicoterapia ela pode ajudar essas mulheres nesse caminho de volta ao si mesmo, porque muitas delas que sofrem maus tratos, abusos, elas podem ter suas personalidades destruídas, suas personalidades, o seu ego devastado pelas por essas relações mal vividas na infância, seja pelos pais que são também frágeis em suas identidades, reproduzindo pessoas com fragilidades e que podem ser alvo fácil de serem manipuladas, alvo fácil de serem agredidas, né? Sim, exato. Agora, como reverter essa situação, doutora? Como é que a mulher pode reverter essa situação de passar de ser uma pessoa submissa, de ser uma pessoa até submetida a vários tipos de violência, né? Física, verbal, emocional, enfim, patrimonial. Como que ela Moral, pode reverter isso? Pois é, não é uma questão simples. As psicoterapias, as várias abordagens da psicologia, elas não prometem uma, uma felicidade para essa mulher, elas não prometem cura para uma mulher que está sofrendo de um ego é, fragilizado, quebrado. Não existe uma promessa de cura. Mas existe sim uma possibilidade dessas mulheres refazerem o seu caminho, refazer e reconstruírem as suas identidades. A psicologia não promete mudar uma mulher de personalidade frágil para uma mulher forte, decidida, que resolve as suas próprias questões. Mas existe sim essa possibilidade de reconstrução dessa alma doída, dessa alma sofrida, né? Então, hoje em dia nós temos visto, eu acho que é uma luta do CRP contra um movimento crescente de coachings, prometendo felicidades em 5 sessões,
pacotes, e isso aí é um engodo, né? Porque a pessoa demora, às vezes, longos anos para construir uma personalidade frágil, sendo abusada, sendo violentada, muitas vezes pelos seus parentes, pelos seus irmãos, pela sua família, para depois ser reconstruída da noite para o dia. Não existe isto, né? Existe sim como esse é um processo longo, existe um processo longo, um caminho longo, e esse é um problema multifatorial. Muitas vezes nem só a psicoterapia vai dar conta, né? Muitas vezes algumas pessoas com o ego mais fragilizado vão precisar de tratamentos médicos, vão precisar de todo um conjunto de profissionais para atender essas pessoas fragilizadas. Agora, doutora... Não sei se eu respondo adequadamente. Sim, sim. Agora eu pergunto o seguinte, como que a gente pode entender que aquele suposto amor da vida da mulher, aquele príncipe encantado que ela sonhou, aquela pessoa que ela tem confiança, né, como seu grande amor, pode de repente se tornar o seu próprio torturador? Como é que a gente pode entender isso? Pois é uma grande questão que permeia os consultórios, né? Muitas mulheres chegam aos consultórios com seu sonho desmoronado, dando de cara com uma desilusão. O príncipe encantado se tornou um monstro que persegue, que denigre, que aquele homem ideal que ela procurava não existe mais. Mas será que existem pessoas perfeitas, homens ideais? O que eu vejo muitas vezes são duas individualidades se juntando para construir uma história. Só que nós temos religiões, nós temos algumas crenças que as meninas constroem desde a infância, que os pais passam de geração para geração, de que casamento é para toda a vida, que quando as pessoas se unem, elas se tornam uma só carne. Então, muitos textos bíblicos têm interpretações equivocadas no sentido de uma só carne. Não existe isso, né? Uma só alma. Existem duas individualidades que se unem, duas histórias diferentes que se unem, e para celebração da diferença. Mas a grande questão está quando as almas já são fragilizadas. O que acontece são duas crianças feridas que se unem. Então, duas crianças destruídas em suas almas, muitas vezes homem e mulher com passados complicados, se unindo. Como é que isso pode dar certo, né? Como é que essas relações podem ser duradouras? Essa mistura de almas, essa competição pelo poder numa relação desta, ela é altamente devastadora, porque pode haver muita confusão nos papéis. Então, se essa menina vê no marido um pai violento, ela pode reproduzir um sem saída dessa história, né? Ela já foi violentada pelo pai. Quando eu digo violentada, não significa só violência física, né? Mas muitas mulheres trazem histórias de degradação moral, que sofreram abusos, às vezes de suas próprias mães, né? Mães que denigrem a menina, você não é capaz. Muitas mães que não foram capazes de sair da própria situação, não foram capazes de construir algo produtivo na vida, elas também olham para suas filhas e dizem: essa não vai ser capaz, né? Essa não vai ser capaz de mudar nada. Então, muitas mulheres, desde pequenas, são tratadas como
nada. Você não vai dar conta de nada, né? Então elas ficam nessa situação de fragilidade e não conseguem reagir a uma violência. E muitas vezes reagem mal, né? Não sabem conversar, não sabem sair, ficam nesse papel de vítima. Também não sei se foi adequado a resposta, mas uma coisa que eu achei interessante em Ubá, eu queria até parabenizar a Polícia Militar de Ubá, porque eu tenho visto umas cartilhas muito bacanas para serem trabalhadas com as mulheres de conscientização, né, de que violência não é só violência física. A violência moral, a violência psicológica, ela pode ir degradando essa pessoa aos poucos, é uma morte lenta, muitas vezes ela é muito mais perigosa, né? Todo dia aquele sujeito que vira para a mulher e fala assim, sua comida está horrível, você não presta nem para fazer um feijão, né? Você não presta nem para fazer um arroz. Então isso, se a mulher já sofre de baixa estima, você imagina isso a longo prazo, né? Então você vê às vezes famílias devastadas por violências sutis. Que às vezes pode falar. Porque às vezes, doutor, eu acho até que machuca mais do que a própria violência física, né? Causa Sim. Um ferimento maior do que a violência física em si. Justamente, né? Porque é uma violência na alma. E muitas vezes a pessoa sozinha, ela não vai conseguir reconstruir isso. Sem dúvida né? nenhuma. Ela vai acreditando que o destino dela é este. O destino dela é ser ferida. O que ainda é pior, que piora mais a situação. Olha, Andréia Pacienza também, né, como a doutora está parabenizando a todos os soldados aqui da nossa Polícia Militar. A Lucilena Marques está dando boa tarde para a doutora Riziel. A Marta Boulos, parabéns a todos os policiais. Também dizendo aqui parabéns à Polícia Mineira e a esse jornal maravilhoso. Muito obrigado, Marta. A Lucilena está dizendo, Riziel marcou minha trajetória no curso de psicologia na FUPAC. Grande abraço. Verdade. Grande abraço para você também, Lucilena. Foi da primeira turma da psicologia. Muito Grande bem. abraço. Doutora Riziel. Obrigada pela oportunidade de nós podermos falar em assunto tão importante, não é verdade? Sem dúvida nenhuma. Eu agradeço muito aqui o seu tempo disponibilizado, a sua presença. Deixo à vontade aí para alguma consideração final, né? E agradeço mais uma vez pelos esclarecimentos da parte aí da psicologia, da psicanálise, enfim. Nós estamos trabalhando várias áreas que dizem a respeito desse problema, que é um grave problema que as mulheres enfrentam no dia a dia. E mais uma vez agradeço a sua presença e os seus esclarecimentos. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Conversei então com a doutora Riziel Cristine, falando da violência contra a mulher.